Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém falar que hoje em dia é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Eu quero estar falando aqui no meu canal, como eu sempre falo, do Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar botando aqui em pauta a seguinte questão que botaram para mim, né, na internet, que a eleição, predestinação, é somente se a pessoa for batizada com o Espírito Santo de Deus e falar em língua, que se não for assim, a pessoa não é eleita e não é predestinada. E que a pessoa falou, certamente a pessoa não tem lido a Bíblia, não tem visto, não tem acompanhado. E um versículo que eu tenho falado bastante, tenho escutado muito entre os irmãos, é o de Atos 17, no versículo 11, que fala: ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Esses eram os de Bereia, que eles estavam pesquisando nas escrituras se essas coisas eram assim. Entende? Um servo de Deus, um cristão, ele realmente também deve ser assim. Um cristão, ele não deve ser do tipo, ah, tá, bom, acreditei, ah, tá, ah, é mesmo, ah, tá. Isso aí, acatando tudo o que dizem para eles. E isso é uma coisa triste, quando um cristão está realmente só indo pelo que as outras pessoas falam. Como eu disse, né, a pessoa botou que o selo, a pessoa tinha que ser batizada com o Espírito Santo de Deus. E a gente vê claramente que não tem que falar em língua. E o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 14, mas a parte mais importante que eu quero colocar em pauta, que está em Efésios 1, que ele fala a partir do versículo 12. Como o fim com o fim de sermos com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Então, nós que havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, nele quem? Jesus Cristo. Qual a palavra da salvação? O evangelho. Qual é o evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia. Essa é a palavra de Deus. Foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia. Essa é a leia Atos 15, Atos não, 1 Coríntios 15, fala abertamente, que Paulo fala, se perseverais nesse evangelho, tens a salvação. É isso. Quem entende? Então aqui, o qual o no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus
para o louvor da sua glória. Entendeu? E nós conseguimos ver que todo o tempo o dom de língua não era alguma coisa que era para o gentio, não era, era sim para os judeus. A palavra de Deus no Antigo Testamento mostra que o dom de língua queria vir, seria para os judeus. Ou seja, tem promessas, se eu não me engano, em Isaías, Deuteronômio, em outras passagens também, que falam que eles escutariam por outras línguas. Então, esses dons de língua são evidências para os judeus. E nós conseguimos ver, eu acho que não me engano, é em 1 Corinto, que fala que os judeus, não, os gentis, os judeus pedem sinal e os gregos pedem sabedoria. Mas nós esperamos a sabedoria de Deus. Nós todo o tempo somos salvos pela sabedoria de Deus. Ou seja, pela graça, a loucura de Deus que nos salva. Como assim? Cristo Jesus morreu no meu lugar, morreu por mim, morreu no meu pecado. Entende? Cada cristão deve ter isso no seu coração. O que a palavra fala é isso. Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu sei que ele morreu pelo meu. Morreu pelo seu. Se morreu pelo seu, eu vou falar nossos. Senão, eu vou continuar falando. Morreu pelo meu pecado. Entende? E em 1 Corinto 14, a gente encontra assim: está escrito na lei está escrito na lei por homens de outras línguas e por lábios de povos estranhos falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, está no Antigo Testamento, está falando para quem? Para judeus. Essa passagem, Paulo está repetindo ela em 1 Coríntios 14. Então, todo tempo, essa é uma passagem que está falando de uma promessa que foi feita o quê? Para judeus. Como eu mesmo já anunciei antes, a gente vai encontrar em 1 Coríntios que os gentis pedem sinal. Os gregos pedem sabedoria. Desculpa. Os gregos pedem sabedoria. Os judeus pedem sinais. Os sinais são evidências para os judeus. E mesmo assim eles não acreditaram em Jesus, mesmo vendo ele fazendo sinais e maravilhas. Entendem? De modo que a língua são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. O profetizar, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Entenda que profetizar hoje, no dia de hoje, é proferir da palavra de Deus. Não existe mais profeta. Não tem por que haver mais profeta. Não tem por que alguém trazer uma palavra fresquinha do céu, como alguns mentirosos afirmam que são profetas. Existe profeta no sentido de proferir, de falar do que está escrito. Então, qualquer um que fala a respeito do que está escrito na palavra de Deus está profetizando, está proferindo o que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus que diz bem claro que o dom de língua não é para crentes, mas para os descrentes. A gente vai ver em Atos 2 que eles estavam falando em língua. E olhem que entendam, é língua estrangeira. Não inventa esse negócio de língua dos anjos, porquanto é língua estrangeira. Leia Atos 2 e você vai conseguir entender. Versículo 8 de Atos 2. Como é, pois, que os ouvimos falar cada um
na, na própria língua em que nascemos. Então ele está ouvindo aqueles homens que estavam ali, os discípulos do Senhor, no dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu, o dia que a igreja foi batizada. Entenda, o batismo da igreja ocorreu uma única e só vez e não vai se repetir mais. Entenda isso, nós somos selados, como o apóstolo Paulo deixou bem escrito. Nós, portanto, partos, medos e lamidas em os que habitam na Macedônia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia. Então nós conseguimos concluir plenamente que o dom de língua é um dom de línguas estrangeiras. Não existe língua dos anjos. Quando você lê 1 Coríntios 13, você vai ver que o apóstolo Paulo não está falando ali língua dos anjos. Ele está falando, ainda que eu falasse língua dos anjos, ainda que eu falasse língua dos homens, ainda que eu tinisse como um tímbalo, que é o sino. Entende? Dá para entender? Dá para ficar bem claro que aquilo ali não é língua de anjos, não existe. E outra, ele fala que o dom de língua é inferior, é o menor dos dons. E outra, ele fala que o maior dos dons é o amor. E a palavra de Deus é bem clara. Ela fala, se alguém fala em língua, também interprete. E se ele não interprete, que haja intérprete. Se não há intérprete, esteja calado na igreja. Entende? E pode falar com um montão de pessoas? Fale 1, 2, quando não muito, 3, e haja intérprete. É essa a ordem. Se a pessoa fala em língua, não tem intérprete e fala, não tem por que falar. É carnalidade. O Espírito Santo traz bagunça dentro da igreja. Porque quem dá o dom é quem? O Espírito Santo. Ou é carne, o Espírito Santo vai estar fazendo arruaça. A palavra de Deus fala que o nosso culto racional, no nossa inteligência, o Espírito está sujeito ao profeta e não o profeta sujeito ao Espírito. Entenda claramente isso. Em Atos 10, a gente vai encontrar os da família do centurião Cornélio, onde eles descem ali com Pedro, alguns judeus que estavam com Pedro. E esses judeus foram para lá para ser testemunhas. E a gente encontra isso na palavra de Deus. Entenda, a palavra justifica a palavra. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Qual palavra? Que Pedro está falando que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que Jesus Cristo é o Messias. Leia a palavra toda, leia Atos 10, para você entender. Ele estava falando o Evangelho. E quando eles ouviram e creram, o Espírito Santo desceu neles, selou eles com o Espírito Santo. E aí eles falaram o quê? Em línguas, vamos ver. Os crentes, olha, observa, os crentes que eram da circuncisão. Circuncisão o quê? Judeus. Todos quanto tinham vindo com Pedro. Então, todos eles tinham vindo com quem? Com Pedro. Maravilharam-se de que também sobre os gentis se derramasse o dom do Espírito Santo. Então, eles se maravilharam que também sobre os gentis se derramasse o dom do Espírito Santo. Então, é a primeira passagem que a gente vai ver de gentis se convertendo. É Atos 10, no centurião Cornélio. E todo tempo, nós vemos que esses da circuncisão, esses judeus, estavam com Pedro, desceram junto com
Pedro. E todavia eles foram servidos de quê? De sinal. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus Aí, quando nós vamos, saímos de Atos 10 e vamos para Atos 11, a gente encontra os apóstolos, os outros apóstolos irmãos, eles interrogando Pedro, encurralam ele. Como assim? Como tu foi entrando na casa de pecador, Pedro? Observe. Ora, ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentis haviam recebido a palavra de Deus, e quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Então, aqueles irmãos, os apóstolos, os outros, chegaram a Pedro. Ô Pedro, que negócio é esse? Tu entrou em casa de incircunciso? Entenda. Dizendo, entrai em casa de homem incircunciso. Entende? Pedro, tu entrais em casa de homem incircunciso e comeste com eles? Entende? Pedro, porém, começou a fazer-lhes uma exposição por onde, dizendo. Então, ele começou a expor tudo o que aconteceu, que ele viu um sinal, que ele teve um sonho, em um arrebatamento nos sentidos, que ele viu animais vindo no lençol recolhendo, uma voz falando, mata e come. Ele, de maneira nenhuma, Senhor, nunca comi coisa impura. E o Senhor está falando que aqueles animais éramos nós. Nós éramos os animais impuros. Nós éramos aqueles que éramos impuros para Deus. Mas depois que Deus nos purificou, não chame coisa alguma que Deus purificou de impura. Entende? Entenda isso. O dom de língua, ele tem um objetivo, ele tem um fundamento, tem uma função. Ou seja, nos dias de hoje, não tem... Porque, a não ser que chegue um judeu, entre no culto, ou esteja... Aí sim vai ter o porquê. E aí fala em língua. Ou se não, se fala em língua, haja intérprete. Como a palavra de Deus ordena. Porque senão é bagunça, é carnalidade ou coisa pior, é espírito contrário. A palavra de Deus é clara. Ou você crê na palavra de Deus como ela está escrita, ou não. Essa semana eu tenho visto cada coisa de pessoas que falam ser servos de Deus, mas todo tempo elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas arrumam um jeito, não, mas desse jeito assim, que tá, eu acho, o que eu acho, eu sempre estou falando isso, o que eu acho e o que você acha não importa, não interessa. Deus não quer saber o que eu e você acha. Não, eu acho que é assim, não quero saber, porque a palavra de Deus fala que a gente deve ser concorde no pensar, no andar, entende? Todos nós que somos cristãos, como eu posso ser concorde com você? Como você pode ser concorde comigo? Se não pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz pra gente. É assim que nós devemos andar, acatando a palavra de Deus. Não, eu acho que... tem que ver a interpretação. Não é interpretação assim, é literal. Você lê, a mulher deve cobrir a cabeça. Não, mas isso é porque naquela época tinha muita prostituta, raspavam o cabelo. Aonde está escrito isso na palavra de Deus?
Em lugar nenhum. Agora, na palavra de Deus, em 1 Coríntios 11, no versículo 10, fala assim: a mulher deve trazer a cabeça velada por causa dos anjos. Ponto final. Por causa dos anjos. Por causa dos anjos. Entendeu? Mas por quê? Não sei. Obedece. Somente isso. Somente isso. Está escrito que é por causa dos anjos que ela deve trazer a cabeça velada. É isso. Isso é obedecer. É não ser somente ouvinte, como está em Tiago, que fala: não sejamos só ouvinte, mas cumpridores da palavra. Obedecer. Todo tempo é isso. A palavra de Deus fala que nós devemos fazer. Obedecer a palavra de Deus. Bom, e aí as pessoas ficam com dúvida dessa questão de eleição, predestinação. E se a pessoa, como eu já falei num outro vídeo meu, é uma porta e ela tem dois lados essa porta. O lado de fora vai estar: quem entrar por essa porta tem a vida eterna. Quem entrar tem a vida eterna. Então você olha, pensa e abre a porta e entra. E quando entra, você descobre que do lado de dentro está escrito: mas só entrará por essa porta quem for predestinado antes de todas as coisas, quem for eleito antes da fundação do mundo. Entenda isso. Romanos 11, versículos 5 e 6. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então nós temos que entender: assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição. Entendeu? Da graça. O que é graça? Graça é a benignidade de Deus. Sabe o que é graça? É um favor imerecido que eu não mereço, você não merece, ninguém merece. E nós recebemos. E a evidência de que nós recebemos a graça é essa: crer no Senhor Jesus. Essa é a evidência com uma pessoa, para saber se ela foi predestinada, é essa: se ela crê que o Senhor Jesus morreu em seus pecados, ela crê que ele pagou todos os seus pecados naquele madeiro de uma cruz, naquelas 3 horas de trevas que ele passou. Ela sabe agora que ela tem a salvação, que ela foi predestinada antes da fundação do mundo. Da mesma maneira que a gente encontra em 2 Samuel, no 7, capítulo 7, no versículo, acho que é 22, não tenho certeza. Agora me falta, acho que estou errado, não tenho certeza se o versículo é 22, mas 2 Samuel 7, que fala que Davi queria construir um templo do Senhor. E Natã fala para Davi para ele não construir, porque o Senhor falou que a mão dele era mão de sangue, mão de guerra. E da descendência de Davi viria que iria edificar um templo para o Senhor. E o Senhor tomaria ele como filho e ele tomaria o Senhor como pai. E o Senhor de maneira nenhuma tiraria a sua benignidade de cima dele. Assim como tirou de Saul, que tirei diante de ti. Então a pessoa tem que entender que ele veio da descendência de Salomão, veio da descendência de Davi e edificou um templo para Deus. Acabou. Ele creu em Jesus, sabe por quê? Ele creu em Jesus. Aliás, desculpa. Ele creu em Deus, porque ali Jesus não tinha vindo ainda. Então ele creu em Deus, como está escrito para Abraão também. Criou Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Assim também, no tempo presente, todo aquele que crê em Jesus é imputado como justiça.
Hoje, uma pessoa, para falar que é justa, só se ela crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Da mesma maneira, nós podemos entender, uma pessoa que crê em Jesus tem a salvação. Então, Salomão, ele tinha que crer, ele ia crer. Ou a palavra de Deus é mentirosa? Ele tinha que crer em Deus. Ele morreu feiamente, foi trágica a morte dele, caiu em pecado feio, ele trouxe idolatria para dentro do templo do Senhor, mas de maneira nenhuma o Senhor tirou a sua benignidade de cima dele, porque a palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus é única. Deus não é assim, eu falei, mas ele pecou de tal maneira que eu tive que tirar. Não, a palavra de Deus é uma só, ela é firme. Eu trouxe também aqui Romanos 8, que fala sobre eleição e predestinação, a partir do versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São chamados segundo o propósito de quem? De Deus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes glorificou. Justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Entenda que um justificado é porque creu em Cristo Jesus. É isso. Quem crê em Cristo Jesus, ele é eleito. E ele vai crer, porque faz parte da eleição dele, ele crê. Entenda, o dom da fé não vem de você. É dom de Deus, a fé não vem de você. Em João 6, fala o quê? Que só vem a mim quem o Pai me der, quem for concedido pelo Pai. Em Romanos 3 fala que não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, não há quem entenda. A palavra de Deus é uma só, ela não entra em contradição. Você quer ir buscar Deus por sua conta, você está indo buscar Jesus por sua conta, os judeus também iam, também estavam indo buscar por sua conta própria. E Jesus fala, eles chegam, Rabi, onde estava? Aí Jesus fala, me procuraste. Eles estavam procurando, né? Mas não pelos sinais que viste, mas pela comida que comeste e vos saciastes. Ou seja, se você está indo buscar Jesus porque você, não, eu estou indo por minha conta buscar Jesus, entenda que você está indo buscar o seu ventre, você não está indo buscar ele. Porque se você entender que ele é a vida eterna, que ele é as palavras da vida, que quem tem a vida eterna tem Cristo. Quem tem Cristo tem a vida eterna. E não pode perder. Por que não pode perder? Ele mesmo fala que não vai perder um que o Pai der a ele. Ou seja, se é o Pai que está te dando a ele, aí realmente você está indo a ele. De outra maneira, você está indo atrás do seu ventre, atrás dos seus interesses. Entenda isso. Ou você está indo servir a ele, porque você fica constrangido com o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Como assim? Ele morreu no meu lugar? Ele é Deus e morreu. Ele veio aqui e morreu no meu lugar. Quando gritaram, se tu é o Filho de Deus, desce daí e te salva. Ele preferiu permanecer ali e morrer sofrendo para mim poder ter a salvação.
Ele qualquer hora podia falar, não quero mais, e sair dali. Não, mas ele é Deus e a palavra dele é viva. E ele fez isso o quê? Por amor a mim, a você. E tem vaga para todos, só que nem todos querem. E a evidência para saber se alguém é salvo ou não é somente essa. Se a pessoa, você é salvo, você tem a salvação garantida no seu coração, saiba que se você crê, o que fala a palavra de Deus? Quem crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo. Ou seja, você não pode entrar em juízo, porque a palavra fala que você já passou da morte para a vida. Já. Não existe possibilidade de falar, a palavra de Deus fala que, meu pai fala assim, é que ele não queria que eu perdesse nenhum, mas eu não tive força para segurar essa ovelha, ela quis ir embora. Não existe isso. Não existe. Se você é salvo, você tem que entender que você foi comprado por bom preço. Você acha que algum pecado seu pode sobejar o sangue do Senhor Jesus? Me diga. Aliás, diga para você mesmo. Pergunte a Deus: Senhor, tem algum pecado que pode sobressair o seu sangue? Tem algum pecado que é mais forte do que você? Tem como um filho deixar de ser filho? Eu trouxe aqui também, que é lindo essa leitura, de Efésios. Efésios 1. Efésios 1 também fala de eleição e predestinação, e ele dá continuidade em Efésios 2, dizendo que pela graça somos salvos por meio da fé, e a fé não vem de nós, vem de quem? De Deus, é dom de Deus. Então você não crê porque você quer, você crê porque Deus te capacita. Isso é predestinação, porque a palavra de Deus fala que você é inimigo de Deus. Não há quem busque Deus, não há um só, ninguém. Todos se desviaram, extraviaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos ler aqui a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, para si mesmo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Qual vontade? Minha? Sua? De quem? Não, sua vontade, da vontade de Deus, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue. A palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está em Hebreus. A gente vê que a única maneira de ter o perdão de pecados é ter um cordeiro sem manchas, sem mácula, sem ruga, sem defeito, tenha derramado um sangue para pagar os seus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é esse cordeiro que derramou o sangue por mim. E agora eu não tenho mais pecado. Quem vai expiar os teus pecados se... muitos falam, não, mas é só até... se você cometer mais pecados, aí é outra coisa. Então, filho, você está perdido. Porque quem vai expiar agora os teus outros pecados? A palavra de Deus fala que Cristo morreu uma vez e não pode mais morrer. E agora? Como é que você vai pagar os seus pecados? Os seus pensamentos? Não adianta, que conta também. Que ele fez abundar para conosco em todas a sabedoria
e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme propósito daquele que faz todas as coisas. Quem faz todas as coisas? Deus. Segundo o conselho da sua vontade. De novo, conselho da sua vontade de quem? Da minha vontade? Não. Da sua? Não. Da vontade de Deus. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para demonstração da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Então, aqui está bem explicado. No versículo 13, fala bem claro, no qual também vós, tendo ouvido, ouvimos o quê? O Evangelho, que é a palavra da nossa salvação, que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. É esse o Evangelho. É essas palavras. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa. Entenda isso. O batismo é uma vez só. Foi lá em Atos 2, o batismo da igreja. Batismo do Espírito Santo não existe mais. Não, senão vai ter que ser formado toda vez um novo corpo. É um corpo, é um só corpo. É um corpo apenas. Onde estão todos aqueles que creem, independente de onde eles estejam. Estão congregados em denominações, estão pelo mundo afora. Se crê em Cristo Jesus, é igreja, é corpo de Cristo. Entenda isso. A palavra de Deus não mente. Entende? Romanos 3, para a gente poder entender, eu trouxe aqui um pedacinho. Como está escrito, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há um justo, não há quem faça o bem, não há um só. Você consegue entender? Não há quem faça o bem. Eu estou indo buscar Jesus porque eu quis. Não, mentira. Se você está indo buscar, é porque o Pai te deu para ele. A palavra de Deus fala bem clara. João 6, versículo 36. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, de maneira nenhuma. Todo o que o Pai dá para ele,
de maneira nenhuma. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Qual a vontade de Deus? Que ele não perca nenhum. Será que o Senhor Jesus vai chegar assim, pai, desculpa, pai, mas não pude, não consegui, eu perdi um. Sabe? É até feio pensar isso. Seu Jesus não vai perder nenhum. Sabe por quê? Ele é Deus. No 43, versículo 43 de João 6. Respondeu-lhes, não, Jesus, não murmureis entre vós. Ele está falando que não murmurei entre vós, sabe por quê? Porque eles tinham visto sinais, eles tinham comido do pão do dia anterior, visto sinais de várias maneiras, e todavia eles não criam. A questão sempre foi crer ou não crer. Ou você crê ou você não crê. É isso. A palavra de Deus é uma só. Ou você crê ou você não crê. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que ele morreu pelos seus pecados, como está escrito na Bíblia? Você crê que ele ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito na Bíblia? Você crê que ele derramou o sangue dele, que limpa todos os seus pecados, como está escrito na Bíblia? É isso. Quem crê nele tem a vida eterna. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, ninguém, o que eu estou indo por mim, não, por sua conta não, você está indo buscar os seus interesses. Ninguém pode ir a Cristo Jesus se o Pai não levar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. O que é ser vindo de Deus? Aquele que recebeu vida nova. Vida da água, da palavra. Aquela água que ele oferece para a mulher samaritana. A mesma água que ele oferece em João 3 para Nicodemos. Ele fala que é necessário nascer da água e da palavra. Aquele que nascer da água e da palavra. A água da palavra. Da água e do Espírito, aliás, desculpa. Da água e do Espírito. Mas entenda que aquela água aí não é água de batismo. É água da palavra. Como ele fala em João 4, para a mulher samaritana, a gente entende as coisas da palavra de Deus pela palavra de Deus. Ela dá testemunho dela. O apóstolo Pedro mesmo fala, agora uma verdadeira figura vos salva, o batismo, não o do despojamento da imundícia da carne, mas de uma boa indagação, de uma consciência boa, de uma boa indagação, de uma consciência para o Senhor. Entenda que em Efésios 5 fala que o Senhor lavou a sua noiva pela água da palavra. E nesse mesmo capítulo que a gente está lendo aqui, de João 6, vai estar falando a mesma coisa. O Senhor Jesus fala que a carne, o corpo, as palavras dele é carne, é vida, é água. A palavra dele
é vida, é água. Em verdade vos digo, aquele que crê tem, aquele que crê tem, aquele que crê tem a vida eterna. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Esse último versículo está no 65, continuação, e a gente pode ver aqui, ele continua nessa continuação. E continuou, por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Entenda, ninguém busca Deus. Só vai a Deus se o Pai conceder. Então, é predestinação isso. Isso é o beneplácito da sua vontade. A vontade de quem? De Deus. De te levar a Cristo. Isso é a sua predestinação. É a sua eleição. Ele te elegeu. Ele te predestinou. Se você crer. A evidência para você crer, para saber se você é predestinado, é se você crê que você é salvo por graça, por meio da fé. E essa fé que não vem de você. Em Efésios 8, está escrito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de quem? De Deus. Então você aprendeu de Deus a ter fé, por meio da palavra. Entenda isso. Não foi porque você quis. Se realmente você quer em Cristo, foi porque Deus te capacitou. Então você é predestinado sim. Você é eleito. Entenda isso. E novamente eu vou ler esse versículo de Atos 17, versículo 11, para vocês leiam e vejam se o que eu tenho falado coincide. A palavra de Deus, ela deve ser julgada. A palavra de Deus mesmo fala em Atos 14, em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo fala, e fale 1, 2, 3, e os demais julguem. Julgar a palavra de Deus, julgar o que a pessoa está falando, se está de acordo, se ele não está desviando para outro caminho. A palavra de Deus deve ser julgada pela palavra de Deus. Como se julga a palavra de Deus? Pela palavra de Deus. Como se analisa a palavra de Deus? Pela palavra de Deus. O comparativo da palavra de Deus é a palavra de Deus. Entende? Se compara a palavra pela palavra. Se compara coisas espirituais com coisas espirituais. E a palavra de Deus, ela diz que ela é vida. Ela é espírito e é vida. Certo? Vamos voltar de novo aqui. Lembra que os de Bereia eram mais nobres. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Mas por que eles eram mais nobres? Porque receberam a palavra com toda avidez, examinando-a diariamente, as Escrituras, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Essas coisas são assim? Veja, pega a sua Bíblia, todas as passagens, a maioria, eu falei onde está, eu falei qual é o número, eu falei qual o capítulo, qual o versículo. Pega a sua Bíblia, alguma dúvida, recorre, tem Google, fala onde está a passagem tal e tal. Eu muitas vezes faço isso. Eu quero saber onde está uma passagem, eu falo, aonde está o Senhor é meu pastor? Eu sei que tem Salmo. Aí o Google vai e fala, esse está em Salmo, tal, tal, tal. E acabou. Eu acho rápido. Eu quero saber algo, pergunta. Né? Ah, é verdade isso, é verdade aquilo. Não, pergunta. Se tiver na Bíblia, você vai achar, vai na Bíblia e confere. Seja igual, seja nobre, igual os de Bereia. É isso que a palavra de Deus fala, para nós sermos obedientes, como está escrito lá em Tiago, que sejamos obedientes à palavra de Deus. Fique com Deus. Amém.